É isso que eu ia perguntar pro senhor, pastor. Como é que foi esse processo de você começar a dar uma limpa nos seus contatos, né? Família, foi extremamente doloroso, porque os camaradas, eles iam de carro na minha casa e falavam assim, não, a gente veio te buscar. Nossa. Caramba. E eu falava assim, eu falei, gente, eu falava com minha mãe, falei, mãe, se eu for, eu sei que eu não vou É. resistir. Eu tenho que fugir disso. Irmãos, eu falo uma coisa para ti. A Bíblia fala resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas contra aquilo que alimenta a tua carne, você tem que fugir. É. E é exatamente isso que eu fiz deles. Eu fugi deles. Eu corria deles. Chegavam lá de carro. Mãe, eu não vou. Fala com eles porque eu não vou falar com eles. Porque eu sei que se eu falasse com eles no interfone, eles iam me convencer aí. Então o que eu falava? Eu falava, mãe, vai lá, atende e diz que eu não vou. E minha mãe ia lá, atendia e falava por mim que eu não iria. Porque eu sabia que eu não tinha forças para dizer não. E aí, aos poucos, eles pararam de ir atrás de mim. E eu fui conhecendo pessoas que foram me orientando, que foram me aconselhando, que foram me ajudando, que foram me inserindo no contexto que era meu. Eu lembro que uma vez eu cheguei na igreja e eu recebi um abraço, cara. E como aquele abraço me curou, por quê? Você lembra lá atrás que eu achava que todo mundo era falso? Que eu achava que ninguém prestava, que era todo mundo paneleiro e etc, etc. Então, quando eu recebo esse abraço, era como se o Espírito Santo estivesse falando assim, hoje eu estou quebrando algo que você carregou por muitos anos, mas que te impediu de viver a plenitude do que eu tenho para você na terra. Então, por isso que hoje eu glorifico a Deus pelas nossas igrejas, porque tem esse serviço de acolhimento, aquela plaquinha que fica na porta da igreja, aquela alegria na recepção, aquele stand que diz, pela primeira vez aqui, vem aqui. Isso é fantástico. É fantástico. Porque nessa época que eu cheguei na igreja, que eu retornei para a igreja, não tinha. Mas tinham pessoas que, mesmo sem ter esse sistema que a gente hoje implanta nas igrejas, mas tinham pessoas extremamente amorosas, carinhosas, que abraçavam o jovem. E é isso que o jovem precisa, gente. Ele precisa ser abraçado. Não precisa... Irmãos, para apontar erro já basta... Para acusar já basta o diabo, irmão. O jovem precisa ser abraçado, acolhido, trazer ele para perto, orientado. É isso que a gente precisa ver. E é isso que fez a diferença na minha vida. Na minha vida, fez a diferença. E, pastor, o quão difícil é, né? Você, um jovem que, digamos assim, 90% das suas amizades são lá fora, né? E aí você entra, vem pra igreja e, tipo assim, zerar esses contatos e começar uma nova vida. Às vezes tem jovem que até frustra, né? E volta. Sim. Qual é a mensagem que o senhor deixa pra esse jovem que, poxa, acabei, não tá sendo fácil, não tô me encontrando na igreja ainda, tô sendo bem acolhido, mas ainda não criei vínculos com pessoas? Relacionamentos são vínculos. Relacionamentos são extremamente importantes. O conselho que eu dou para esses jovens é: mude o seu olhar. Mude o seu olhar. Porque quando a gente muda o olhar, a gente muda também a nossa concepção acerca de pessoas. Então, de repente, uma pessoa que você olha e você diz, não dá para eu ter uma amizade com essa pessoa. Quando você muda o olhar, você vai começar a enxergar nessa pessoa detalhes, características, posicionamentos que vão ser bênção na sua vida. Família, eu tenho aprendido uma coisa. Deus abençoa pessoas usando pessoas. Quando Deus quer nos abençoar, Ele não nos dá
coisas, ele nos apresenta pessoas. Verdade. Pessoas são mais importantes do que coisas. Eu estar aqui com vocês, só esse tempo que a gente está aqui, não tem noção de como eu estou sendo enriquecido. Então eu tenho que estar aberto para isso. Eu não posso estar aqui fechado. Mas tem pessoas que chegam na igreja fechadas. E quem sabe hoje você, jovem, está aí fechado. Fechado nas suas próprias concepções, nos seus próprios posicionamentos, nas suas próprias ideias. Aonde Deus está falando para você, abra essas concepções, abra esse pensamento. Se abra para relacionamentos. Jovem tem que estar em ambiente de jovem. Mas ambiente de jovem cristão. Eu lembro que quando eu volto para a igreja, e me levavam para Gospel Night. Gospel Night. Pô, você lembra, né? Eu Era uma lembro. febre, cara. Eu ia para Gospel Night, eu falei, caraca, na igreja tá assim agora. Que coisa legal. Então eu ia para Gospel Night, eu ia para louvorzão, eu ia para aquilo outro. Então eu comecei a entender que existia um mundo dentro da igreja, ou uma realidade dentro da igreja, que alimentava a minha juventude. É possível ser jovem, cristão e ser feliz. Eu não preciso de bebida, eu não preciso de cigarro, eu não preciso de nada disso. Não, é possível estar na igreja como um jovem e ser feliz. Ser feliz como um jovem. Eu não tenho que ser igual uma irmã, pelo amor de Deus. Nada contra as irmãs do coque, né? Pelo amor de Deus, mas eu não preciso ser, eu tenho que ser... Não, o reino de Deus não é comida nem bebida. É justiça, paz, é alegria no Espírito Santo. Essa alegria que precisa contagiar o nosso coração, independente das circunstâncias que a gente enfrente, independente das lutas. Quantos jovens hoje que a gente vê que enfrentam lutas em casa, dificuldades em casa, mas vão para um encontro semanal de jovens na igreja e ali eles se alegram, ali eles se revigoram, ali eles crescem, ali eles se sentem aceitos, acolhidos, mas às vezes dentro de casa eles são rejeitados pela família. Isso é igreja, gente. Igreja é um local de acolhimento, é um local, irmãos, que eu tenho que me sentir bem. É o que eu falo na igreja. O salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Estar na igreja não pode ser um fardo. Eu não posso estar na igreja, que droga, vou para a igreja hoje. Não, não pode ser assim. Só em comentar que hoje tem culto, opa, que alegria, que felicidade. Hoje eu vou para a casa do Senhor, vou estar com os meus irmãos. E eu falo para você, jovem, pastor, mas eu vou para a igreja, mas eu não quero conversar com ninguém, eu não quero falar com ninguém. É impossível ser igreja sozinho. Não dá. Não dá. Para ser igreja, eu tenho que estar em comunhão com os irmãos, eu tenho que estar próximo dos irmãos, eu tenho que ser bênção para alguém, alguém tem que ser bênção para mim. Isso é ser igreja.